Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast sobre arte e beleza. Hoje nós vamos entrevistar o nosso apresentador do podcast, Dr. Eduardo Facchiani, para falar com nós sobre a arte e a beleza. A ideia do podcast, ele surgiu através de várias sugestões da nossa equipe de marketing, obviamente, dos nossos pacientes e da nossa equipe com quem a gente sempre troca ideia, por conta de muitos pacientes que sempre querem saber como é que funciona a clínica, tem dúvidas sobre os nossos procedimentos, tem dúvidas sobre a minha vida, o que acontece, o que não acontece. E por conta disso, a gente resolveu montar uma série de podcasts que vocês vão poder acompanhar aí nas próximas semanas e vão, inclusive, poder dar sugestões, falar, olha, estava péssimo, olha, estava horrível, olha, estava incrível, quero saber mais sobre isso, queria que fizesse uma vez um bate-papo com fulano ou com ciclano para saber de uma coisa ou de outra. Então, a ideia toda foi essa, né? Esse primeiro podcast fala de uma maneira mais generalizada sobre as coisas que nós fazemos, a construção da clínica, a ideia toda da clínica, e vocês vão poder acompanhar aqui um pouquinho do nosso dia a dia também. Tenho o prazer e a honra de estar com a Delene, com quem trabalhamos já há mais de 15 anos e que vem acompanhando essa nossa trajetória toda. Ela é a responsável pela interface entre eu e meus pacientes, criando aquela ligação e dando suporte naquele momento que nós não podemos estar junto com eles, naquele momento em que nós não podemos dedicar tempo a eles, fazendo com que se sintam acolhidos e confortáveis e, obviamente, me livrando da parte desagradável que são as negociações financeiras com os pacientes, que faz parte do negócio como um todo, mas, enfim, que nos deixa mais tempo e tranquilidade para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho atendendo os pacientes e fazendo as cirurgias. Eu vou fazer alguns questionamentos, algumas perguntas. Vamos lá. Para começar, o Dr. Eduardo, você pode nos contar um pouco sobre como surgiu essa sua paixão pela arte e como você transfere isso relacionando a sua cirurgia plástica nos seus pacientes? Olha, eu acho que a história da arte, a arte é um dos aspectos que existe dentro de uma coisa que sempre me fascinou, que é a estética de maneira geral. O belo é uma coisa que me intriga, no sentido de que por que uma coisa é bonita? Por que uma pessoa é bonita? Por que uma casa é bonita? Por que um sofá é bonito? Por que um quadro é bonito? Então isso sempre me encantou, desde sempre, sobre todas as suas formas de manifestações, seja na arquitetura, seja na decoração, seja nas artes plásticas e dentro da medicina, que foi a profissão que eu escolhi para mim. Eu acho que a cirurgia plástica é aquilo que mais traz esse conceito de colocar arte no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então eu sempre tive, desde moleque, paixão por tudo que se refere a isso. E a hora que eu fui escolher a minha profissão, eu tinha duas grandes dúvidas. Eu tocava piano já há muitos anos, desde os meus 8 anos de idade, era uma paixão que eu tinha, a música clássica ou a medicina. E dentre aquilo que eu levei em consideração na época, e não me arrependo, eu escolhi ir para a medicina e não para virar pianista, e porque era uma profissão que, além de tudo, eu poderia colocar essa paixão pela beleza, arte, estética dentro do meu dia a dia. O símbolo da nossa clínica apresenta a arte e a beleza natural. Como o senhor incorpora essa filosofia do seu trabalho diário com os seus pacientes, em relação mesmo à cirurgia, em relação ao seu dia a dia, como que isso significa para você? Olha, quando eu falo de arte e arte como um todo, como eu falei anteriormente, né, no sentido da estética, eu acho que a arte ela pode ser definida por duas grandes características. Uma que é a harmonia.
Então, a harmonia que existe na combinação que vai fazer com que uma pessoa esteja bem vestida, aquilo é uma harmonia que existe entre a roupa, o sapato, a bolsa e a maquiagem. Na decoração, a mesma coisa. O que mais me chama a atenção, muito mais do que as coisas arrumadinhas no seu lugar, é a harmonia que existe. Quando nós hoje em dia observamos um rosto de uma pessoa bonita, e isso a gente tem oportunidade em inúmeras reportagens que têm saído sobre isso, podemos citar rostos famosos como Angelina Jolie, a gente percebe que não existe simetria. Simetria é um princípio um pouco mais, não vou dizer arcaico, mas é um pouco menos artístico. O que existe é uma harmonia entre o lado direito e o lado esquerdo do rosto, entre o corpo, a mama, a cintura. Então, essa harmonia é que, para mim, define o belo. A arte, eu acho que é essa definição do belo, mas também é uma manifestação cultural. Então, quando você, nas artes plásticas, observa os diversos movimentos que existem ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, nós percebemos que cada cultura, cada povo manifesta as suas vontades, os seus desejos, as suas intrigas, os seus questionamentos através da arte, através de uma arte que era toda retinha, que de repente ficou toda torta, que de repente ficou disforme. Então é uma manifestação cultural. Quando nós unimos esses dois conceitos de harmonia com manifestação cultural, é aquilo que eu procuro trazer para o meu dia a dia e que eu procuro trazer para o meu paciente. Eu quero devolver a ele ou trazer para ele a minha manifestação, a manifestação que existe dos tempos de hoje, porque há 50 anos atrás o conceito estético era diferente. A mama desejada há 50 anos atrás não é a de hoje. A mama de 200 anos atrás não é a de hoje. Então, eu acabo trazendo essa manifestação cultural, eu quero saber desses tempos atuais, junto com uma harmonia dentro daquilo que existe no corpo, no rosto de uma pessoa, trazendo justamente essa naturalidade. E por isso, aí graças à minha equipe de marketing, eles transmitiram isso numa frase que é a arte da beleza natural. Algumas obras de arte estão relacionadas, então, a todo o seu trabalho? Tem algum significado isso para você? Alguma relação da arte? Qual que seria a parte de uma realmente que te inspira? Olha, por quê? Falando das artes plásticas, eu gosto de estar rodeado de arte. Na clínica eu tenho inúmeras obras que a gente pôde ganhar ou adquirir de alguns artistas que eu admiro. Eu acho que a gente ter o privilégio, que é um privilégio de estar cercado de coisas bonitas, de coisas que nos tocam de alguma maneira, é uma coisa extremamente agradável. Então eu procuro trazer um pouco disso da arte para dentro do meu dia a dia do consultório. Além disso, todas as outras manifestações, seja na arquitetura, seja na decoração, eu acho que a observação do que é belo ou não nos traz um sentido de estética, que a hora que eu estou no centro cirúrgico montando uma mama, eu deixo ela mais empinadinha, menos empinadinha, deixo mais uma gordurinha ou menos uma gordurinha, nada mais é do que uma colocação minha dentro daquilo que eu considero esteticamente o mais bacana, o mais agradável e aquilo que a paciente quer. Sim. Existe algum artista ou movimento artístico que influencia diretamente a tudo isso? Não, eu não diria isso, porque eu acho que os movimentos artísticos e mesmo as obras, elas fazem parte de um contexto histórico, elas fazem parte de um momento. A arte renascentista, ela era muito importante naquela época, há 300 anos atrás, e fazia parte daquele momento histórico. Nós temos uma arte que é incrível, que é a arte renascentista, com aquelas divas obesas, cheias de celulite, considerado que aquilo era mulher bela. Hoje isso mudou e hoje uma fotografia de um belo artista mostra uma mulher
esguia, sem celulite nenhum, inclusive com um monte de filtro para deixá-la mais bonita ainda. Então, eu acho que a gente não pode ter esse tipo de engessamento do ponto de vista de conceito artístico. Eu acho que a gente tem que ter justamente todos os conceitos de arte na cabeça para buscar essa harmonia. Assim como eu procuro ter na minha prática todos os conceitos de técnicas cirúrgicas, de tecnologias e de tratamentos estéticos que possam ser usados para trazer ao paciente o melhor resultado possível. Todo esse trabalho que você tem, que o senhor tem, é o 360 da Clínica Facchiani? Eu acho que o 360, quando eu montei a clínica, inclusive, eu falei muito sobre isso, né? Que a clínica era um sonho que eu tinha desde que eu comecei a fazer cirurgia plástica, porque muitas vezes eu sentia que a cirurgia unicamente não era o suficiente para a gente chegar no resultado esperado em alguns casos, e eu poderia justamente estar chegando num resultado muito melhor se eu tivesse associação de outros tratamentos, de outra coisa. O segundo aspecto é a própria manutenção da cirurgia. Então, você faz uma cirurgia, a paciente fica ótima, mas eu sabia que eu tinha como manter esse resultado durante mais tempo, caso eu tivesse uma estrutura melhor para isso. E trazer ao meu paciente essa estrutura toda dentro de um lugar com mais conforto e com mais segurança para ele. Então, eu acho que o 360 que nós falamos, que significa você pegar o paciente e poder imaginar rodar nele todos os tratamentos que possam ser realizados, partiu justamente dessa filosofia. O senhor pode compartilhar conosco uma experiência ou um caso de abordagem artística tendo feito uma diferença significativa no resultado de um procedimento? Olha, eu acho que todo procedimento nosso, ele de certa maneira, a gente lida com estética na grande maioria dos casos, então é uma manifestação artística. O que a gente sente, o que a gente percebe em muitos casos, é que a volta de uma autoestima perdida ao paciente tem a capacidade de modificar a vida dele, de modificar as relações dele com as pessoas à volta dele. Há muitos anos atrás, estamos falando de uma história de 20 anos ou mais, eu recebi um paciente que era funcionário de um presidente de uma empresa importante no país, e essa pessoa me falou: olha, eu quero que você opere o meu funcionário, porque ele tem uma orelha de abano horrorosa, enorme, parece um dumbo. E é uma pessoa muito boa, muito bacana, e eu gostaria que você operasse, porque eu acho que ele merece passar por isso. E eu vou pagar a cirurgia dele. E tá ótimo. Nós operamos o rapaz, e 6 meses depois, esse rapaz já tinha recebido 2 promoções. A relação dele no ambiente de trabalho, a maneira como ele pôde se manifestar do ponto de vista profissional, onde ele ganhou uma segurança sem ter vergonha dele mesmo, mudou a vida dele de tal maneira que ele não só pôde crescer profissionalmente, pôde crescer financeiramente e pôde se destacar num ambiente onde ele era extremamente recluso. Parabéns! Para todos nós. Além de todas as técnicas cirúrgicas, quais as outras áreas da arte que o senhor acha que contribuem para a estética e o bem-estar? Eu acho que nós estamos falando da estética do ser humano, né? Eu acho que além da cirurgia em si, existem algumas outras coisas que acabam sendo importantes. Eu acho que a maneira como a pessoa se veste acaba sendo muito importante. Nós estamos falando de estética, então não estou falando de se vestir de uma maneira cara, ou usar marcas ou não, mas as pessoas que têm um senso estético e se vestem adequadamente, isso contribui de uma maneira importante. O fato de você cuidar da sua saúde, de você procurar ser uma pessoa mais saudável, vai te trazer uma pele mais saudável, vai trazer um vício, vai trazer uma disposição. É uma pessoa que esteticamente chama muito mais atenção. E os outros cuidados com aquilo que não depende da cirurgia plástica, que são os cuidados com os seus cabelos, com as suas mãos, enfim, com as suas coisas, que faz com que uma pessoa acabe realmente tendo uma estética melhor. Aquilo que a gente tem observado ao longo desse tempo, as redes sociais nos mostram isso, aquelas pessoas que de repente
passaram a ter oportunidade de se cuidar mais, porque tiveram mais tempo para isso, e não vamos também aqui ser piegas, tiveram uma condição financeira às vezes melhor para poder se cuidar mais, elas acabam esteticamente ficando mais bonitas. Certo. Como o senhor mantém atualizado com as últimas tendências e inovações, de tanto no campo da cirurgia plástica quanto no mundo da arte? Olha, no campo da cirurgia plástica, eu tive um colega muito mais velho do que eu, com quem eu tive a honra de trabalhar, e ele me contou que quando ele quis aprender a fazer cirurgia de nariz, ele, naquela época, escreveu uma carta para o professor de Nova York pedindo para ir assistir a cirurgia de nariz, o que não era uma coisa comum, porque poucas pessoas escreviam em inglês naquela época, e depois de 2 meses quase, ele recebe uma carta de volta convidando ele para ir, e naquelas trocas de correspondência, depois de 1 ano, ele então se deslocou e foi aos Estados Unidos assistir a cirurgia de nariz daquele professor, e permaneceu lá durante 15 dias vendo a cirurgia e aprendeu a técnica. Se nós percebemos como a coisa funciona hoje em dia, quando eu quero aprender uma nova técnica de nariz, eu entro na internet e vejo o vídeo. Então, nós temos uma facilidade muito grande de acompanhar as modificações e as melhorias e as inovações que existem no nosso campo. Claro que se você juntar isso, essa facilidade da troca de informações que existe no mundo de hoje, com a predisposição de você ir a alguns congressos, ir a alguns simpósios, poder participar de mesas redondas de uma maneira constante, isso é o que traz um engrandecimento enorme aqui para a clínica. Mas uma coisa que muitos colegas às vezes não percebem, e eu estava conversando com um colega de uma outra área ainda essa semana, é o seguinte: você, quando é mais jovem, você sempre tem mais ímpeto e você sempre quer aprender mais coisa. Existe uma tendência muitas vezes de você mais velho se acomodar um pouco. O que eu tenho o privilégio de ter aqui dentro da clínica são assistentes mais jovens, que eu dou a eles toda a liberdade de trazer essa informação para cá. São assistentes que nós patrocinamos viagens à Europa, viagens aos Estados Unidos, para congressos e simpósios, para que eles também, com a visão mais jovem, como acontece em outras áreas da nossa economia toda, tragam as novidades também, que muitas vezes a pessoa mais velha, mais acomodada, fala: ah, não, sempre fiz desse jeito e sempre deu certo, para que eu vou mudar? Eu acho fundamental a clínica, a equipe, não só ter pessoas mais jovens, mas trazer e escutar esses mais jovens. Então, eu tenho o privilégio aqui de ter 4 cirurgiões que são mais jovens do que eu, que trabalham comigo, no qual eu tenho toda a confiança do mundo, e eu poder proporcionar a eles constantemente atualizações para que eles tragam isso e a gente discuta e vê o que pode ser implantado ou não dentro dos nossos pacientes. Dentro da arte, é o de sempre, é poder estar frequentando os lugares aonde as artes se manifestam, as grandes feiras de arte, que é uma coisa que eu adoro ir, ver, observar. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai numa feira de arte para comprar alguma coisa. Claro que se bobear a gente compra, mas não é obrigatório, né? É como você vai no museu. Então você vê o que está acontecendo e como é que estão sendo as manifestações artísticas nos últimos tempos. O que eu acho muito interessante, principalmente na clínica, que eu ouço muito dos pacientes, é que aqui a Clínica Facchiani é uma galeria de arte. Em cada andar que elas andam, tem uma arte que o senhor conquistou, né, em suas compras, em seus presentes que o senhor ganhou. Então, assim, e elas vêm com o senhor também. Depois, quando o senhor faz a cirurgia, elas sempre perguntam ou sempre falam: nossa, realmente é um trabalho de arte que ele faz com o nosso corpo ou com o nosso rosto, por causa dessa semelhança que o senhor tem clínica e também a arte da beleza natural.
Eu acho que a arte ela faz parte do nosso dia a dia. Quem muito me inspirou também nisso, que também tinha esse mesmo tipo de approach, era o professor Pitangui, que tinha uma coleção de arte invejável. Para se ter ideia, numa das maiores retrospectivas feitas de Salvador Dalí, 3 obras expostas eram do professor Pitangui, que ele emprestou para essa exposição a nível mundial. Então, ele sempre também gostou. Eu acho que todo o cirurgião plástico que deixa de ser um técnico e passa a ser também um artista, ele tem que ter um apreço pela arte. Para finalizar, qual é o conselho que o senhor daria para os outros profissionais de saúde que desejam incorporar mais arte e criatividade nas cirurgias ou nas práticas? Olha, eu acho que a arte é uma coisa que é muito de cada um, é uma coisa que não se força, é uma coisa que a gente só se aprimora. Assim como o senso estético. O senso estético você só aprimora ele ao longo da sua vida. Tem como você aprender, tem como você se educar, tem como você educar o seu olhar. Tem pessoas que vieram sem condição nenhuma ao mundo e hoje são artistas incríveis dentro das suas áreas. Para o médico que está começando, eu acho que o grande negócio dele é primeiro ele ter já desde o começo, colocar na cabeça dele o que ele quer da vida dele, o que ele quer fazer da vida dele. Ele deixar se levar para ver o que vai acontecer, isso em qualquer profissão, em qualquer coisa, acaba sendo realmente uma roleta russa, porque pode acontecer coisas ótimas, pode acontecer coisas que não sejam tão ótimas assim. E a medicina, de modo geral, é uma profissão que ela tende a ser cada vez mais explorada pelos planos de saúde, cada vez menos considerada pela população. Então, eu acho que o médico, o ideal é que ele se posicione desde o início a maneira como ele quer trabalhar, com o público com o qual ele quer trabalhar, porque a nossa profissão, ela, diferente das outras profissões, que simplesmente você trabalha para ganhar o seu sustento, o médico, primeiro, ele trabalha para ganhar o sustento dele, não, porque senão ele seria padre. Segundo, ele vai, por outro lado, estar em contato com o ser humano, que chega a ele 90% das vezes fragilizado, se entrega às mãos do médico e o médico, de certa maneira, vai conduzi-lo ao melhor tratamento. E nessa hora, ele precisa ter uma consciência ética. Então, nós precisamos ter numa balança, de um lado, o lado prático, né? Estou aqui para sustentar minha família, ganhar meu dinheiro e fazer minhas vontades. E, de outro lado, ter uma consciência social para saber que eu preciso tomar muito cuidado na maneira como eu vou usar esse meu poder de persuasão aos pacientes para que isso não vire uma arma ruim ou alguma coisa que traga um malefício em vez de trazer um benefício àqueles que nos procuram. Então, assim, um grande conselho que a gente dá para quem está começando é isso. E de resto, aquilo que infelizmente é lugar comum, mas que é uma grande verdade, é ir atrás dos seus sonhos. Então vá atrás dos seus sonhos, que se você realmente acreditar naquilo, aquilo tem uma chance enorme de acontecer, desde que você acredite 1% e trabalhe 99% para que isso aconteça. Bom, enfim, Dr. Eduardo, foi um prazer ouvir suas experiências e todo o seu conhecimento que o senhor nos trouxe e compartilhou com nossos ouvintes da parte da arte e também transformando a arte em beleza nas suas cirurgias. Eu agradeço de você estar aqui com a gente. Aliás, já faz 16 anos que nós estamos juntos, então faz muito tempo que você está aqui com a gente. Mas eu queria aproveitar também para colocar, para aqueles que ficaram até agora nos escutando, que nós vamos ter vários episódios desses, né? Esse foi um primeiro, de uma maneira bastante geral e mais abstrata, e nós vamos começar a esmiuçar em cada um deles um pouco daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, mostrando não só o que nós fazemos, mas o que é feito por aí em termos de tratamentos estéticos, em termos de cirurgias. A
Delene vai voltar aqui algumas vezes, porque esse contato que ela tem com os pacientes, ela vai poder trazer como é que são as experiências dos pacientes aqui dentro da clínica. É claro que ela vai falar das experiências bacanas, mas ela também vai falar das experiências que não são tão bacanas e como é que acontece isso, como é que a gente gerencia esse tipo de coisa, até para mostrar para aqueles que estão começando de que nós não somos perfeitos ou deuses ou qualquer coisa assim. A ideia é poder compartilhar um pouco desse mundo nosso com vocês que têm toda essa curiosidade de nos conhecer. Bom, eu agradeço, né? Delene agradece e está em 16 anos participando de tudo isso. E também agradeço a todos vocês que nos acompanharam no nosso primeiro podcast. Vão vir vários. Fique sempre nas nossas mídias, porque nós vamos ter várias novidades também. Agradeço a todos. Muito obrigada, doutor Eduardo. Até a próxima, gente.